pornográfico. Você entende? Você está entendendo qual é a questão? E às vezes alguém morre por um pregador da internet que não conhece. Não conhece. Então nós temos que ter esse cuidado, nós como igreja, Assembleia de Deus, para saber o que estamos ouvindo e de quem nós estamos ouvindo. Uma outra ocasião também, vou contar esses dois casos aqui, também é de um outro pastor. O filho dele, esse pastor, conheceu a moça, separou dela. Aí o pai dele, que era pastor, teve um caso com essa moça. Teve um caso com essa moça. Essa moça engravidou. E agora é um problema, a criança. Aí esse camarada vai, marca um ponto com ela, leva ela para um lugar distante da cidade e manda matar. Matou a nora com quem estava sendo casado. No velório, ele estava lá no velório. Estava lá no velório. Sentadinho lá com a esposa, todo mundo vendo. Fez a cerimônia fúnebre. Fez a cerimônia fúnebre. A mãe da moça, crente, olhava para o camarada e suspeitava que foi ele que matou. Mas não podia acusar ele. Não podia acusar ele. Sem prova, foi ele que matou. Fez a celebração fúnebre. Aí sabe o que aconteceu? Aí orou a Deus. Ó Deus, nós te rogamos que o Senhor faça justiça sobre aquele que tirou a vida desta pobre coitada. Todo mundo chorou. Até ele chorou, meu irmão. Você está entendendo o negócio? Mas sabe o que aconteceu? O que foi que Deus disse para Davi, quando Davi pecou? Deus disse: tu fez isso escondido em 4 paredes. Mas eu vou revelar para todo Israel, para que tu saiba que eu sou Deus. Deus não deixou Davi impune e fez todo Israel saber. E até o brejo da onça sabe o erro de Davi, porque Deus não deixa nada oculto. E esse pastor não ia ficar oculto, e esse outro também não. Deus revelou. Você entende? Então é isso que nós temos que falar. Outros que saem da igreja, fundam outra igreja, criam outras doutrinas e se veste como pastor, usa a Bíblia como pastor, fala que vem pregador, mas são falsos profetas que enganarão a muitos. Depois você pesquisa. Pastor que fez 900 pessoas morrerem envenenadas. Era um pastor de uma igreja nos Estados Unidos. Mas sabe o que ele fez? Começou a pregar e disse: olha pessoal, meia-noite vai passar um cometa Halley. E é Jesus Cristo que vem buscar o seu povo. Agora nós vamos tomar aqui o suco de uva, o vinho e se despedir do mundo, porque nós iremos para a glória. Inclusive ele também tomou. E sabe o que aconteceu? Mais de 1.900 crentes morreram envenenados, porque foram na conversa de um falso profeta que os enganou em nome de Deus. Vocês entendem, irmãos? Então ser crente neste século XXI não é coisa fácil não. Nós devemos ter cuidado da nossa fé. Então, você vai conseguir distinguir uma igreja falsa por aquilo que ela prega. Segundo, você vai aprender se uma igreja é falsa ou não a respeito daquilo que ela ensina sobre Deus. Nós somos trinitarianos. O que é isso, pastor? Trinitarianos, concernente a Deus, segundo as Escrituras Sagradas,
nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de três deuses, mas um único Deus, subsistente em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus Pai não é Deus Filho, Deus Filho não é o Deus Espírito Santo, o Deus Espírito Santo não é Deus Pai, nem Deus Pai é o Deus Filho, também não é três deuses. Os três é o único e verdadeiro Deus. E nós precisamos saber o que é que as igrejas ensinam sobre Deus. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, é um vulto, uma força de Deus, mas não uma pessoa. Eles ensinam assim. Os crentes da igreja Voz da Verdade, do grupo Voz da Verdade, eles não acreditam que Jesus é Deus. Não, ele não acredita que Jesus é Deus. Por isso que muito tempos atrás as Assembleias de Deus não aceitavam o grupo Voz da Verdade cantar nos seus eventos e nem cantar as músicas deles, por causa da doutrina que a Voz da Verdade ensina, que Jesus Cristo não é Deus. Os mormons também não reconhecem Jesus como Deus, e reconhecem Jesus como um profeta qualquer. Você entende? Então o crente precisa saber o que é que uma igreja prega a respeito de Deus, para não ser enganado. A terceira maneira de se saber o que é uma seita, o que é que uma seita, uma igreja ensina sobre o pecado. O que é a existência de pecado? O que é que eles ensinam sobre o pecado? Você precisa saber, por exemplo, o que é que uma igreja ensina sobre a pessoa e a obra de Cristo. Por que nós não aceitamos os adventistas como igreja evangélica, genuinamente evangélica? Porque eles anulam a obra de Cristo no Calvário. Eles dizem que tem que ser feita uma outra obra de expiação pelo pecado, que somente a morte de Cristo não foi o suficiente. E o crente precisa conhecer as doutrinas do adventismo. Eles inclusive também são guardadores do sábado. É o cavalo de batalha deles, é a guarda do sábado, porque a sábado para eles faz parte da salvação. Se alguém não guarda o sábado, pode ser salvo. Vocês entendem? Então você precisa entender o que é que uma igreja ensina sobre o pecado. A igreja católica ensina: a pessoa pode morrer como morrer, alguém vai, morre, anda para o inferno ou para o céu, passa lá pelo purgatório, passa pelo purgatório, é expurgado pelo fogo, aí sai do outro lado limpinho, aí pode estar no céu. E isso é um erro doutrinário, porque isso neutraliza a pregação do Evangelho sobre a redenção que há em Cristo. Então o crente não pode ser apenas o crente somente para vir para a igreja, sentar, assistir os cultos e voltar para casa. O crente tem que aguardar para a vida, para a realidade, saber o que está colocando nos seus pés. A gente precisa saber o que é que as igrejas ensinam sobre salvação. Para nós, Assembleia de Deus, não existe outro meio de salvação a não ser pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas já o Espiritismo, na Maria, ensina que o pecador morre, daqui 10, 20 anos, 100 anos, ele reencarna, vem outra pessoa, aí morre, aí volta novamente, até um dia nascer e viver sem errar,
que chama de purificação, e aí estão salvos. E isso é outro engano do diabo. O testemunho de Jeová ensina que não existe inferno. A pessoa pode viver, mas inferno ninguém vai. Mas o crente precisa conhecer todas estas doutrinas para afirmar sua fé. Então, muitas coisas o crente precisa saber e estudar direitinho na palavra de Deus para não serem enganados pelos falsos profetas. Jesus disse: muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Amém? Que hora sai do primeiro? 8:19. 8:19. 8:19. Agora, amados, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Uma pessoa abre a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Perdão, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Outra pessoa abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Outra pessoa abre a palavra de Deus em Tito, capítulo 3, versículo 9 e Hebreus 13 e 9. E outra pessoa abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. E outra pessoa vai abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. A gente vai descobrir sobre as doutrinas dos falsos profetas. Mateus 24:11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem achou? 2 Timóteo 2:18. Lê por gentileza. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé alguns. Pronto. Uma das características dos falsos profetas: se desviaram da verdade, pervertem a fé de alguns. Perverter é atrapalhar a fé da pessoa, é tirar a pessoa da fé que estava vivendo, a fé em Cristo. Então os falsos profetas, eles terão suas doutrinas, são destruidoras. Alguém pode ler agora Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, a qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comece do sacrifício do ídolo, da idolatria, e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Veja mais. Os Nicolaitas, naquela época, ele foi um dos obreiros que foi consagrado como diácono, viu, irmã? Nicolau foi um camarada que foi consagrado pelos apóstolos como um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva. Nicolau depois se desviou da verdade, ele levantou outro ministério, entendeu? E ensinava que não tinha nada a ver uma pessoa ter relação sexual antes ou fora do casamento, porque é saúde para o corpo. E com sacrifício a pessoa mantinha prostituição dentro do templo.
E Jesus mandou uma carta e diz que ele aborrecia aquela igreja e que ele ia prestar conta para aquelas pessoas. Igrejas mundanas, como a igreja da Lana Holder. Quem não sabe quem foi Lana Holder? Lana Holder foi a mulher de um pastor. Você pode pesquisar depois. Lana Holder, ela foi a mulher de um pastor aqui no Brasil, pregador do Camboriú, havia sido lésbica no passado, aceitou a fé, se casou com um pastor, se tornou pregador em toda a Europa, entendeu? Famosa. Depois ela deixa o pastor, pega outra mulher que era casada com outro pastor, e as duas se amigaram, se casaram e criaram a igreja Cidade Refúgio. Aí a Lana Holder, que era brasileira, ela faz o papel do macho. Inclusive o cabelo dela consegue ser cabelo de homem. Ela faz o papel do macho. E a outra pastora, bela do pastor dos Estados Unidos, faz o papel da fêmea. Então as duas se casaram no Brasil e as duas dirigem uma igreja de São Paulo chamada Cidade Refúgio, lá em São Paulo. Aí você vê elas pregando, elas batizando, dando santa ceia, imitando que estão falando inglês estranho, porque o Espírito de Deus não vai falar na boca de um vaso imundo, entendeu? E estão lá, e a igreja cheia de empresários, ricos, lésbico, homossexual, tudo, está entendendo? E é normal para eles. Então nós homens querem se casar e ela faz o casamento, porque o importante é o amor. E se o amor é um, por que não fazer o amor com o outro para ser o mesmo sexo? É essa a doutrina destruidora. E a Bíblia diz: e muitos serão enganados. Vocês entendem? E o pior de tudo é que no Brasil deixa registrar isso aí. Elas fazem casamento. Vocês entendem? Então uma igreja dessa só vai para lá quem quer se perder mesmo. Você entende? Vamos abrir agora em Tito, capítulo 3 e 9, e Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 3 e 9. Tito 3 e 9. Quem pode ler? Tito 3, 9. Isso, minha filha, por favor. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita contenda, porque é inútil um crente bater cabeça quando ele disser por dia sobre a guarda da lei. É um conceito que eles têm formado e ninguém quer a cabeça deles. Vocês entendem? É inútil você bater ideia com a pessoa da igreja do véu e odeia principalmente a Assembleia de Deus. É inútil. Eles não gostam da Assembleia de Deus. E todos eles saíram de uma outra igreja. Inclusive a igreja do véu saiu de pessoas que são da presbiteriana, que são da igreja da Assembleia de Deus, que saíram da metodista. Você entende? Nós estamos vivendo uma época de engano. E esse negócio de crente ficar pulando de igreja em igreja não dá permissão deles. Entendeu? Alguém achou o Tito? Hebreus 13, 9. Não, Hebreus 13 e 9. Vamos ver. Hebreus 13, 9. Aqui nós estamos falando sobre as doutrinas dos falsos profetas. Não vos deixeis, olha, não vos deixeis levar em redor por doutrinas ruins, variadas. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas ruins, várias e estranhas,
porque bom é que o coração fortifique com a graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Vamos entender? Então devemos ter cuidado para a gente não ser enganado por variadas doutrinas. Você vai chegar numa igreja, aqui, eu não sei os outros pastores, mas eu não estou preocupado com os outros pastores da Assembleia de Deus. Porque tem pastores que são corruptos, infiéis à doutrina e não têm preocupação com as ovelhas. Eles querem saber das ovelhas dízimos e ofertas, nem que elas vá para o inferno com o mundanismo. Eu não estou preocupado com isso. Entendeu? Esse negócio de você levar o crente para examinar as escrituras, os pastores não fazem isso não. Eles sobem no altar, falam o que quer e a pessoa engole por todo. Entende? Por isso muitas pessoas têm facilidade de ser enganadas. Mas vocês estão de parabéns, vocês estão abrindo a Bíblia e conferindo. Aqui nós estamos falando sobre os falsos profetas que enganaram muitos com as suas variadas doutrinas para tirar a pessoa da presença de Deus. Nós ainda vamos ler 2 Timóteo 4, 3 e 4. Outra pessoa lê, abre em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver o que ele diz. Isso aqui tudo é sobre as doutrinas dos falsos profetas. Quem eles são? O que eles fazem? Você viu aí? Vamos ver. Alguém pode ler? Já achou? Alguém achou? 2 Tessalonicenses 2 e 11 e hoje 2 Timóteo 4, 3 e 4. Achou uma vez? 2 Timóteo 4. E por isso Deus me enviará a operação coelho. E por isso Deus me enviará a operação coelho para que creio na mentira. Então vejam bem, vai chegar a época, já chegou, que as pessoas estarão tão desobedientes à doutrina da palavra de Deus, que Deus vai deixar. Deus vai deixar que o Espírito erro engane essas pessoas. Porque não querem aprender. Não querem se portar com a palavra de Deus. Então, muitos delas vão ser enganados. Olha, irmãos, vocês aqui nunca conheceram. Mas em Teresina, lá existem várias denominações que elas julgam ser judeus. Aí tem uma irmã que é chamada Comunidade Judaica dos Nazarenos. Se a senhora um dia tiver um contato com eles, sobre qual a comunidade judaica dos Nazarenos, eles vão dizer que o nome de Jesus é o nome da deixa fé. Eles vão dizer que o nome de Jesus significa Deus cavalo. E vão xingar o nome de Jesus. Esse nome de Jesus, eu vou dizer que é o nome que a Igreja Católica deu. Aí eles chamam apenas de Yeshua, entendeu? Aí eles vão dizer para você que nenhuma igreja, ninguém se salva, só se for na comunidade judaica dos Nazarenos. Eles usam kippah, os homens têm que fazer a circuncisão, e eles fazem toda aquela tradição judaica, a fé dos tabernáculos, a fé das barracas, a
faz tudo isso. Tudo isso. E para eles, nenhum pastor presta. Só o da igreja deles. E por incrível que pareça, eles já conseguiram convencer muita gente de várias igrejas, da Assembleia de Deus, Batista, Deus é Amor, Universal, Brasil para Cristo, Cristo Vivo, entendeu? Das presbiterianas, das mesmas, eles arrastam todo mundo e leva para as suas igrejas, e daqui a pouco ela vai ter um pipar na cabeça. Porque diz que são judeus, que são da tribo de fulano, da tribo de Beltrano, da tribo de Ciclano. E muitos vão. E infelizmente esses crentes, quando chegam lá, eles também passam a blasfemar no nome de Jesus. E a Bíblia diz que muitas vezes é impossível essas pessoas se arrependerem novamente. Chegará um momento que o crente que se desvia, eles não terão mais força para se arrepender de jeito nenhum, porque o diabo não vai deixar. E é por esse motivo que o crente precisa saber o que é seita e o que é uma igreja. Amém? Então, a gente vai encerrar por aqui. É só uma introdução. Na outra semana a gente vai estar estudando sobre seitas e heresias. Seitas e heresias. Aí você vai conhecer o que é a igreja cristã, o que é a igreja adventista, os testemunhos de Jeová. Pastor, eu pedi uma apostila sobre esse tema para me estudar em casa. A gente pode ver quanto se custa para confeccionar, vocês comentam e a gente manda fazer lá na gráfica, né? Xerocar. Eu estou vendo se aquele que vocês não vão gastar, nem 5 reais vocês não vão gastar. Para você ter que é muito bom você acompanhar com a apostila. Né? É muito interessante, é muito importante. Eu posso ver amanhã quanto que fica a apostila sobre este assunto, seitas e heresias. Por quê? Você vai ler em casa, quando você chegar no culto, você vai só tirar sua dúvida, você vai estar por dentro do assunto, e daqui a pouco você está um mestre ou uma mestra ensinando este assunto. Que você pode ensinar na igreja, no trabalho, no evangelismo, responder uma pergunta, ajudar alguém dentro de casa a conhecer as verdades do Senhor. Amém? Amém. Deus em Cristo abençoe. Eu vou ver quantas páginas serão. Serão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 páginas. Então, 11 páginas eu acredito que não vai chegar assim, se for ter uma manchete. Aí vai ser 3 versos. E vai ter verso, 11 vai dar talvez 22 páginas, se for fazer só frente. Se for fazer também 23 versos, dá 11 páginas. E aí eu posso, e vai ser muito útil para você, porque você vai ter material de trabalho em casa e se aprofundar melhor. Amém? Vamos ficar de pé.